O que essas celebridades têm em comum? O que torna elas tão carismáticas nos vídeos? O espelho respondeu: não enche o saco, vai tomar. É muito bom. Será que para ser carismático você precisa ser engraçado? Calma que nesse vídeo eu vou te revelar o segredo por trás do carisma nos vídeos e o segredo por trás de você atrair as pessoas de uma maneira que elas queiram ficar contigo até o último momento. Então vem que eu vou te mostrar. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Como jornalista, eu já trabalhei por mais de 8 anos com televisão, trabalhei como repórter, apresentadora, então eu tenho bastante know-how para dizer para você o que eu descobri nesses bastidores da televisão sobre o famoso carisma. Afinal, por que algumas pessoas são tão carismáticas no vídeo, enquanto tem outras que não transmitem isso? Como você pode se tornar essa pessoa de uma forma que você não se torne um boneco ou um robozinho, mas que seja realmente interessante de te ouvir, gostoso de te ouvir. Calma que eu fiz assim, eu separei esse vídeo da seguinte forma. Primeiro, eu vou te dar dicas de comportamento. Dicas número 1, a parte de comportamento, são 5 dicas de comportamento. Depois, dicas técnicas realmente para você sair desse vídeo já aplicando. E por último ainda, 3 dicas de ouro que fazem muita diferença e que vão refletir realmente muito mais carisma nos vídeos e vão fazer as pessoas realmente terem aquele gostinho de te assistir. Bora então primeiro para as dicas de comportamento. Primeiro, saiba ter empatia. E isso serve não só na hora que você está gravando um vídeo, como também no dia a dia. É só você observar, as pessoas mais carismáticas são aquelas que têm um interesse genuíno em ajudar o próximo. São aquelas que sentem realmente empatia, sentem compaixão, sentem o interesse de estar ali pensando no outro. Então, quando você for gravar o teu vídeo, para você transmitir muito mais carisma, você tem que parar para pensar, qual que é o meu interesse real aqui? Tudo bem, você pode até ter o interesse de, eu estou gravando esses vídeos porque eu preciso gravar para crescer o meu negócio, porque eu preciso gravar para ganhar dinheiro, reconhecimento, tudo bem, a gente faz muita coisa por obrigação. Mas quando você ligar a câmera, eu quero que você se lembre também do seu propósito aqui, do quanto o seu serviço, a sua solução pode de fato impactar outra pessoa. Então esse interesse genuíno de ajudar o próximo faz muita diferença para transmitir carisma. Porque é isso que você precisa pensar. A solução que você tem hoje, o produto ou serviço que você oferece hoje, ele tem um propósito. Ele vai impactar na vida do outro de alguma forma. Então, quando você ligar a câmera, eu quero que você lembre o propósito por trás da solução que você gera na vida das pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas tenham muito mais interesse em te ouvir, porque a partir do momento que você tem empatia, você é também uma boa ouvinte, você sabe escutar o outro lado. E quando você sabe escutar o outro lado, a dor do outro, você consegue muito mais facilmente se conectar com a outra pessoa. A segunda dica de comportamento é o sorriso sincero. E eu não digo aquele sorriso de abrir, mostrar todos os dentes da boca, não é nada disso. É esse sorriso assim. Na verdade, o sorriso sincero é aquele de brilhar os olhos. É quando você começa a criar o conteúdo, quando você começa a falar com o outro sobre aquilo que você ama e seus olhos brilham. Então, isso faz muita diferença também, porque faz com que a pessoa que esteja do outro lado perceba que você ama aquilo que faz, que você ama aquilo que você está falando. Então, esse brilho nos olhos faz toda a diferença. E todas essas dicas que eu estou te trazendo não é para você fugir de quem você é, fugir da sua essência, da sua personalidade, porque pode ser sim que você seja uma pessoa mais fechada, pode ser sim que você seja uma pessoa um pouco mais introspectiva, mais séria e tá tudo certo. Mas quando você estiver gravando, você não precisa sair sorrindo, nem sendo engraçadinho, se não for da sua personalidade. Mas você precisa do seu jeitinho demonstrar que você gosta da maneira como você está se expressando, você gosta daquilo que você está falando. A gente tem um influencer que algumas pessoas conhecem, me conta aqui se vocês conhecem ou não, que é o Felca, o famoso Felca. Se você for observar esse influencer, vou mostrar aqui alguns vídeos dele, muitos desses vídeos ele até tá sem expressão, assim, ele não é muito expressivo, mas até essa falta de expressão dele também comunica, porque dá pra ver que ele não tá fazendo por obrigação aquilo ali, ele tá fazendo porque de fato é divertido. Obviamente ele é um cara que dá pra ver que ele é engraçado realmente, mas isso é muito interessante pra você perceber que não é propriamente dito o sorriso, ficar sorrindo do início ao fim do vídeo.
vídeo, mas a maneira como você se expressa. A terceira dica é você contar histórias, porque as histórias elas geram conexão, elas geram identificação. Então, quando você conta alguma história, a pessoa que está do outro lado fica assim, ó, querendo te ouvir. Obviamente, não pode ser uma história contada de qualquer forma. A gente não vai começar uma história falando, era uma vez. Não. A gente vai começar já com a parte da história que é a mais chamativa, porque os 3 porquinhos acabaram morrendo. Mas calma que eu vou te contar essa história. Primeiro, daí você conta toda a história. Então, você precisa primeiro despertar o interesse da pessoa em te ouvir. E aí sim você gerar toda a história, gerar a conexão e a identificação das pessoas com aquilo que você está falando. Mas contar histórias, contar as suas próprias histórias, contar casos da sua vida ou casos de clientes até, gera muita identificação e isso sim transmite carisma. O quarto ponto, eu diria que é o ponto de ouro aqui, é abrace sua vulnerabilidade. Muita gente quando liga a câmera quer ser aquele robozinho, falar perfeitinho, falar certinho. E aí acaba não abraçando sua própria vulnerabilidade. Todo mundo erra, vai ter um momento que eu vou também fazer uma conjugação errada e tá tudo certo. Então a partir do momento que você abraça a sua vulnerabilidade e aceita que você não é uma pessoa perfeita, você vai errar, vão ter muitos erros. E se nasceu perfeito, meu amor, nasceu tarde, então você vai aceitar que tá tudo bem. Tá tudo certo. Quando eu vou gravar os meus vídeos, às vezes eu tô com o meu perfeccionismo lá no alto, porque eu sou uma perfeccionista em tratamento. Às vezes eu tô com o perfeccionismo lá no alto. Aí o que eu faço? Opa, peraí, é só o suficiente, deixa fluir do jeito que tem que ser. Então eu fico fazendo uma conversa interna para que eu realmente relaxe mais, porque quando a gente relaxa, a gente consegue transmitir isso no vídeo também. Então deixa o teu perfeccionismo lá antes da gravação. Na hora da gravação, te permita errar, te permita esquecer algumas coisas, esquecer algumas partes e tá tudo certo. Por isso que o roteiro, eu tô aqui com o roteiro do meu lado, ajuda tanto, porque o roteiro é um guia para você não esquecer dos detalhes. Mas se esquecer, tá tudo bem, não te cobra quanto a isso. E o quinto e penúltimo ponto das dicas de comportamento, já vamos para as dicas técnicas, é no sentido de bom humor. E o bom humor não é ser engraçadinho, não é ficar falando piada, o bom humor é a leveza, a maneira como você traz o conteúdo. Então, mesmo que você vá falar com outros especialistas da sua área, mesmo que você vá falar com, independente quem for a pessoa, quanto mais você trazer esse conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira que você traz assim como se parasse alguém ali na tua frente na esquina e tu fosse explicar para essa pessoa. Quanto mais você traz com esse bom humor, e não um bom humor no sentido de ser engraçadinho, mas um bom humor de leveza, um bom humor de tô aqui para te ajudar, mais a pessoa que está do outro lado sente isso. Então esse bom humor também faz muita diferença. E aí eu separei para você também outras 5 dicas, agora dicas mais técnicas para você aplicar a partir de hoje ou já na próxima gravação. Primeiro é a questão da modulação da voz. A modulação da voz faz muita diferença para que a pessoa que esteja te assistindo não acabe perdendo o interesse naquilo que você está falando. Então a modulação na voz nada mais é do que você, em alguns pontos, você dar ênfase para algumas palavras, colocar mais energia em alguns momentos, em outros momentos falar um pouco mais lento, mais devagar, mais baixinho. Essa modulação que você faz na sua comunicação prende muito mais atenção. Então é algo que você pode praticar antes de botar para gravar o seu vídeo, mas praticar realmente de trazer um pouco mais de modulação, não de uma maneira forçada, mas realmente dando ênfase para as palavras. Em alguns momentos é importante que você pare para reforçar tal coisa, que você pare para dar um silêncio, porque o silêncio também comunica. Então, essas modulações também fazem muita diferença. A segunda dica técnica é a linguagem corporal. Então, como o seu corpo está comunicando aquilo que você está falando. E eu não quero que você se prenda, se você é uma pessoa muito expressiva, deixe a expressividade falar por você, mas eu quero que o seu corpo demonstre confiança. E para isso, uma postura ereta, e para isso você precisa realmente se posicionar como uma pessoa que é autoridade no assunto. Os ombros também bem posicionados, porque você não precisa ficar engessado, engessada, mas você precisa demonstrar que você está ali, que você é uma pessoa que tem autoridade, credibilidade para estar falando o que está falando. Então, isso é o que faz muita diferença. Não é sentar aqui na cadeira, ficar para trás, começar a falar assim, sabe? Não, senta aqui com postura, olha, bota a câmera na altura dos olhos.
arruma seus ombros para que você fique bem posicionado, bem posicionada, e essa linguagem corporal faz muita diferença. O terceiro ponto dentro das dicas técnicas é você olhar para a câmera. Olhar para essa lente que você está vendo aí como realmente os olhos da outra pessoa. Isso é muito importante até quando você for gravar os seus vídeos pelo teu celular, porque tem gente que acha que pela câmera tá aqui no cantinho, ah, Fran, mas se eu olhar para a lente da câmera, eu vou ficar com o olhar torto. Se eu olhar aqui para a lente da câmera, eu vou ficar com o olhar torto, e não vai. Quando você olha para a câmera aqui, olha bem certinho aqui para a câmera, você não vai ficar com o olhar torto. Faz o teste aí, vê exatamente onde está a câmera e olha para a câmera na hora de gravar. Se for necessário, ao invés de fazer com o celular assim, deixa o celular um pouquinho mais desse lado para que você fique bem certinho, na direção da câmera. E cuidado para não ficar se olhando no vídeo. Sabe aquela coisa de se apreciando no vídeo? Nos stories é muito comum isso. Vai se olhar, daqui a pouco quando vê, tá só se olhando, não tá olhando para a câmera. Então olhar para a câmera é muito importante porque é de fato a maneira que você tem para olhar nos olhos da sua audiência. E aí uma dica também muito interessante é você dar um nome para a tua câmera. Então você pode, por exemplo, chamar a tua câmera de Clotilde, Juvenal, Maria, pode ser o nome da tua persona, não importa. Qualquer nome que você quiser dar para a tua câmera. Quando você dá um nome para a câmera, Clotilde, preciso te explicar sobre isso. Fica muito mais fácil, porque daí você realmente faz com que essa câmera não seja só um equipamento de captação, mas seja uma pessoa que você de fato está se comunicando. Então faz esse teste e já coloca aqui nos comentários qual que é o nome que você vai dar para sua câmera. A partir de hoje a sua câmera tem um nome. Bota aí um nome, pode ser um nome criativo, engraçado, ou pode ser um nome realmente da tua persona. Mas eu quero saber, o nome da minha câmera é, a partir de hoje, tá o nome. Que eu sei também que você chegou até esse ponto do vídeo. E por último, mas não menos importante, lembrando que eu separei outras 3 dicas para finalizar com chave de ouro, é a parte de começar a se observar. Começar a se observar no dia a dia. Então, quando você estiver ali no dia a dia, comunicando com outras pessoas, sem estar uma câmera ligada na tua frente, comece a se observar, comece a observar a forma como você se comunica. Qualquer vício de linguagem que você tiver, qualquer vício de comunicação que você tiver, o momento certo para você se observar e se corrigir não é na hora que você está gravando, é na hora que você estiver conversando com as pessoas. E aí pode falar até para um parceiro, para uma parceira, para essa pessoa te corrigir caso você esteja repetindo algum vício de linguagem ou algo nesse sentido. Lembrando que, obviamente, a comunicação não é só do dia para a noite você vai acordar e vai começar a se comunicar muito bem. É técnica, é treino, ninguém nasceu sabendo. Então é muito importante que você aceite sua vulnerabilidade e passe a treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. E as 3 dicas de ouro que eu separei para o final é questão de gestos. A gente sempre vai cuidar para não ficar apontando muito na hora que está gravando, porque isso é ruim. A gente já não gosta no dia a dia que alguém aponte na nossa cara, então cuidado com apontar, cuidado com símbolos, qualquer gesto que você pode fazer também aqui, esses gestos também é importante que você cuide. Cuidar com a postura para não ficar com os ombros caídos, a postura também reflete muito. E por último, mas não menos importante, tenha sempre um propósito, um porquê daquilo que você está fazendo. Isso vai fazer com que a sua comunicação se torne muito mais amigável, mais interessante e você se torne uma pessoa muito mais carismática nos vídeos. Já quero saber qual que é o nome da sua câmera e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.